de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te de o meu sangue, contigo, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que em ti fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem disse respeito pode deixar-te, seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém. É com essa promessa, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre nós. É com essa promessa deste lindo hino 146, a segurança do crente, que nós iniciamos este culto de oração e estudo da Palavra de Deus. E eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro da Carta de Paulo aos Efésios. A Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso de número 8. Façamos então a leitura da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 6, verso de número 18, melhor. Vamos abrir. Enquanto nós estamos aí abrindo as Escrituras, você pode aproveitar para compartilhar, você, meu amado líder da igreja, presbítero, diácono, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus irmãos. Eu peço aos nossos queridos irmãos que nos ajudem nesse instante para compartilhar no grupo da igreja, nos grupos da nossa igreja, e coloque nos grupos também das nossas congregações. Aproveite esse momento, convide sua família e vamos juntos cultuar ao Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 6, verso 18. Nos diz a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Este é um dos pedidos do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, pedindo para que aquela igreja investisse tempo em oração e dedicasse um momento de oração em todo o tempo, ainda no Espírito, para que eles estivessem vigiando, perseverando, com toda súplica e perseverança. Então, nós vamos fazer isso essa noite, dedicando esse tempo em oração. Você também já pode deixar o seu pedido de oração, que daqui a pouco nós estaremos elevando a Deus um clamor de intercessão por todos esses pedidos. Vamos orar invocando a presença do Senhor nosso Deus e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Tu és santo, poderoso e Deus gracioso para conosco. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos. Nós queremos dedicar ao Senhor este momento. E por Tua graça e por Tua misericórdia, ó Deus, por meio de Cristo Jesus,
Recebe, Senhor, recebe o nosso culto. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores, mas invocamos a Tua presença para que o Senhor se faça presente e aceite-nos em Cristo Jesus. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, cada clamor e fala conosco nessa noite. Toma a direção de tudo que vamos estar oferecendo a Ti, Senhor, pois é para a Tua honra e Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar ao nosso Deus, meus irmãos, com esta alegria, sabendo que o Senhor é aquele que peleja pela sua igreja, é aquele que continua no trono e está conosco. Louvemos com esta certeza. Senhor, marchando sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda a arma contra nós será. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchando sim, em suas mãos, as chaves da vitória que nos levam a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o Senhor. Ele reina, Ele é todo poderoso. Hoje, quando eu estava preparando as músicas, aí minha filha disse: papai, vamos cantar aquela do soldado. Aí eu, tá certo, vamos cantar. E ela tá aqui com a gente, louvando ao Senhor. Estava tocando aqui o chocalho, ajudando. Louvado seja Deus. É com a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração que nós podemos colocar diante dEle toda a nossa confiança. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar.
sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos a oportunidade nesse momento de estarmos orando ao nosso Deus, de estarmos intercedendo por todos aqueles que há algum pedido de oração, que tem colocado a sua necessidade, as suas petições diante do nosso Deus. E se você nesse momento tem algum pedido de oração, você tem alguma petição para colocar diante do Senhor, este é o momento de você colocar aqui o seu pedido. Eu estou abrindo aqui alguns desses pedidos de irmãos. Eu já quero colocar aqui o pedido pela vida de Aurélio e pela vida também de um irmão também chamado Sévalo. Nós estaremos orando nesse instante pela vida desses irmãos acometidos e passando por uma fase difícil com Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas e nós estaremos orando. E se você tem também algum pedido, alguma dessas petições para colocar diante do Senhor, você pode nesse momento também estar fazendo a sua petição. A minha internet aqui não está boa, eu não estou conseguindo abrir, eu não estou conseguindo visualizar aqui no meu tablet, mas de qualquer forma, daqui a pouco, quando nós tivermos estabelecida aqui a internet no tablet,
eu vou estar tentando mencionar cada petição. Mas se você já tem colocado a sua petição ao Senhor, esta é a oportunidade de nós clamarmos a Deus. Nós vamos orar. Eu ainda estou com um probleminha, irmãos, no celular, e não estou conseguindo visualizar muito bem a situação aqui, mas de qualquer forma nós vamos colocar todos os irmãos, todas as pessoas que têm clamado, que têm pedido nesse instante. Vamos orar ao nosso Deus. Eu também não consigo visualizar aqui porque o telefone está gravando o culto e não tem como eu visualizar. E o meu tablet aqui travou, mas eu quero colocar todos e eu quero que você se junte comigo nesta mesma fé, numa mesma fé, como diz o apóstolo Paulo, no mesmo Senhor que cuida de nós. E vamos clamar a Deus. Eu sei que a você que está pedindo pela sua família, você que está pedindo pela saúde, de familiares, de pessoas que estão passando dificuldades, e também por todos aqueles que estão na nossa cidade tendo que lutar com essa dificuldade tão grande que é esta realidade que parece que não para. Mas nós cremos que o Senhor está no controle. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o Senhor. Tu és um Deus bondoso, Deus gracioso, misericordioso. Bendito seja o teu nome, Pai. Tu és Deus justo, bom e misericordioso. E nós nos achegamos diante de Ti nessa certeza de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor ouve as nossas orações em Cristo Jesus. Rogamos primeiramente que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe-nos, Senhor, e que o Senhor, na sua imensa bondade, como diz o salmista, o Senhor não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Que assim o Senhor agora nos receba cada clamor deste meu irmão que agora está orando, que está juntamente comigo, clamando ao Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, de todas essas realidades tão difíceis que cada um tem enfrentado. Nós colocamos em Tuas mãos a Tua Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, que o Senhor tome conta de cada ovelha do Senhor, que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe os lares, Senhor. Abençoa, meu Pai, o trabalho do Teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor, a nossa cidade, o Brasil, o mundo. Livra-nos, Senhor, desta pandemia. Dá, Senhor, sabedoria aos cientistas para que a vacina possa evoluir e possamos, meu Deus, erradicar aos poucos esta situação tão difícil. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor tome em Tuas mãos todos aqueles que estão nos hospitais, sofrendo com a enfermidade. Em especial, clamamos pela vida de Sévalo, pela vida, Senhor, de Aurélio e pela vida de todos aqueles que estão assim nos hospitais, sofrendo, que estão sofrendo, meu Pai, com esta pandemia. Tem misericórdia, Senhor, todos aqueles que foram vitimados pelo vírus, que, Senhor, padecem, Deus. Tem misericórdia do pastor Josmar. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão enlutados pela perda de tantas e tantas pessoas que têm sido consumadas por esta doença. Consola, Senhor, cada familiar. Consola, Senhor, o Teu povo. Pai, guarda-nos, livra-nos do mal. Protege-nos, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas petições. Salva, Senhor, aqueles que ainda não são Teus. Atrai, Senhor, as Tuas ovelhas ao Teu aprisco, para que ouçam a Tua palavra e possam se voltar para o Senhor. Deus bendito e amado, aceita a nossa oração, aceita o nosso clamor, porque Tu és um Deus justo, bom e misericordioso, gracioso. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és o Criador de todas as coisas, o mantenedor das nossas vidas, e nós Te agradecemos pela Tua imensa bondade, pela Tua graça derramada. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade rica que temos de poder colocar diante do Senhor as nossas necessidades
Nós oramos por todos aqueles que inclusive estão sofrendo, meu Deus, de problemas psicológicos, com ansiedade, síndrome do pânico, com depressão. Tem misericórdia dessas pessoas, Senhor. Livra, Senhor, essas pessoas, livra, meu Pai, de todos estes problemas psicológicos que têm afligido a alma. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo. Nós oramos assim, confiados no teu poder, confiados na tua graça, confiados, Senhor, e rendidos ao Senhor. E rogamos também o poder do teu Espírito Santo para que possamos ouvir a tua palavra nesse momento. Fala conosco, edifica as nossas vidas e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, te bendizendo por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que o Senhor recebeu a nossa oração e tem recebido a nossa oração. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe as nossas congregações. O Senhor é que tem nos sustentado. E aqui nós estamos, nesse momento, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, está abrindo, capítulo 6, dos versos 5 a 8. Vamos então ler a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes, de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para entendermos a sua sagrada palavra. Meus irmãos, infelizmente, oração hoje em dia tem sido sinônimo de petição. Então, quando a gente fala assim, vamos orar, vamos pedir, é este o sentido. Muitas vezes quando dizendo assim, vamos falar com Deus, é o mesmo hoje em dia que vamos tirar algo de Deus. Nós nos achegamos assim como uma geração ensinada apenas a pedir para Deus, a tirar algo de Deus. Apenas falamos muitas vezes com Deus para usufruir das suas bênçãos. E a petição está contida na oração. A petição é uma das formas de nós orarmos. Mas geralmente nós sempre usamos a petição como um único meio da nossa oração. Mas existem outras formas de oração, de graça, intercessão, adoração. E toda essa maneira de orar, suplicar, clamar, confessar, são maneiras de nós orarmos a Deus. A própria meditação, quando no silêncio nós não usamos palavras, mas nos sintonizamos com Deus. Nós não temos essa prática da meditação como ocidentais, mas os orientais praticam muito esse elemento da meditação, de simplesmente ficar calado e meditar e pensar em Deus. Nós não temos essa prática aqui. Nós ocidentais temos uma prática mais de falar. Mas a oração também
pode ser feita dessa forma. Quando muitos salmos explicam isso. Davi mesmo falou em alguns dos seus salmos sobre a meditação. Quando eu medito na tua lei, quando eu medito na tua palavra, quando eu medito em ti, ó Deus, quando eu contemplo, né, a contemplação, são maneiras de oração. E a petição está contida na oração, mas não é, simplesmente orarmos só pedindo. Né? A gente não pode só orar pedindo. Então a oração faz parte do meu diálogo com Jesus. E é isso que faz a oração, é que nos permite este relacionamento com Cristo. Então é através da nossa oração que nós nos relacionamos com Jesus. E diz que Martinho Lutero orava 2 horas todos os dias. E sempre que ele tinha muita coisa para fazer, ele dobrava esse tempo para 4 horas, o tempo de oração. Claro, momento de dedicação à oração sempre será importante, mas independente da hora e do tempo. E Lutero dizia que a oração é a maior obra do crente. E quem trabalha muito deve orar dobrado, deve orar em dobro. Quanto maior trabalho, quanto maior ocupação, dizia Lutero que então o homem deveria orar ainda mais do que o seu trabalho. E nós temos vivido dias assim, em que a oração que nós fazemos diz respeito muitas vezes ao culto. Ou seja, oramos apenas quando estamos no culto, calados ouvindo a oração que o liturgo ou o pastor está fazendo. E muitas vezes a oração não faz parte do estilo de vida no nosso dia a dia. E cabe a cada um de nós recorrermos urgentemente à oração, sempre. Exortação à oração sempre será pertinente a todos nós. Então todos nós teremos sempre a necessidade de exortarmos uns aos outros sobre a vida e a dedicação da oração. Se você me exortar quanto à oração, eu vou precisar ouvir, porque nós precisamos sempre ouvir, mesmo como pastor, muitas vezes ocupado em tantas outras coisas, nos dedicamos ao estudo de tal forma que diminuímos o tempo que poderemos também gastar em oração com mais intensidade. Então, todos nós temos a necessidade de exortarmos uns aos outros na oração, porque certamente é uma área que todos nós falhamos. E aí, nós voltamos a nossa atenção agora para o texto do Evangelho de Mateus, porque Mateus, ou Levi, como ele também era conhecido, escreve este Evangelho por volta dos anos 60 a 70 depois de Cristo. A ênfase do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como rei, tão esperado, que traria o seu reino até nós. Ou seja, Mateus proclama a chegada do rei, onde Cristo traz a natureza do reino, ele demonstra a sua autoridade no reino, ele faz a mudança, as mudanças que este reino, então, são produzidas por Cristo através dos milagres. E por fim, a morte, ele mostra que todas estas coisas, né, mostra a sua morte, a sua ressurreição, a ressurreição deste rei eterno que inaugurou o seu reino entre nós aqui. Então, Mateus escreveu este evangelho aos cristãos judeus da igreja de Antioquia, e onde atualmente hoje é a Turquia. Nós olhamos para esse texto e percebemos o evangelho em si, que o seu objetivo é inspirar aqueles crentes, a fim de que eles também espalhem este reino por toda a terra. E especificamente o texto que nós lemos nos mostra Jesus ensinando aos discípulos a orar. E como um mestre que Jesus é, ele não apenas fez isso, mas também ensinou. Ele não apenas orava, mas também ensinava a orar, como ele disse no capítulo 4, verso 23 de Mateus. E percorria Jesus por toda a Galileia,
ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A questão é que Jesus ensinou os discípulos a orar com sinceridade a fim de alcançar a sua resposta, E a resposta é sempre a recompensa. A resposta de Deus às nossas orações é a nossa recompensa. Seja essa resposta um sim, um não, ou aguarde mais um momento. Seja qual for a resposta de Deus às nossas orações, essa resposta é uma recompensa. Porque se Ele não nos quer dar, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo e como Deus realmente é soberano sobre todas as coisas, quando Ele diz sim, quando Ele diz não, ou qualquer que seja a resposta. A questão é que como é que nós cristãos, né, devemos encarar a oração? Nós não devemos orar de forma mecânica, mas de maneira que nós utilizemos a Escritura como outros textos da Bíblia, mas nós podemos fazer isso de maneira sincera no nosso coração. E essa palavra, essa reflexão dessa noite tem o objetivo de nos despertar cada vez mais ao desejo pela oração, de uma oração sincera, confiante diante de Deus, para nós podermos então rever a nossa vida de oração e com base no que foi abordado, nós falaremos com o seguinte tema: a oração que Deus recompensa. A oração que Deus recompensa. E nós temos aqui duas lições a aprender com este texto. A primeira lição é que nós temos que verificar a diferença básica entre hipocrisia e realidade. No versículo 5, é que Jesus disse para nós não sermos como os hipócritas. E aqui Jesus descreve dois homens orando. Jesus descreve duas pessoas orando e ele faz uma diferença básica, uma distinção entre hipocrisia e ele põe como motivo das orações e as suas recompensas. Então, o que ele diz sobre os hipócritas? O que é que os hipócritas fazem? Eles gostam de orar. Mas, na verdade, não é o fato de gostar de orar. Né? Aqui é a imposição disso. É quando os hipócritas gostam de... A palavra mais... um melhor entendimento para a gente seria aqueles que gostam de se amostrar que oram. Não é a minha palavra, é o texto que está dizendo. Jesus disse que os hipócritas são aqueles que gostam de mostrar que oram. Mas, infelizmente, não é da oração que eles gostam, nem do Deus a quem supostamente estão orando. Né? Eles gostam, na verdade, de si mesmos e da oportunidade que a oração pública lhes dá de se exibirem. Então, nós vemos aqui exatamente esta lição de Jesus, o contraste entre esses dois personagens. E não havia nada de errado, como diz o texto, em ficar em pé, né, para orar, porque essa era uma posição costumeira dos judeus para orar. Ficar em pé era muito comum para os judeus. Não é isso que Jesus está querendo questionar. Não é a postura de ficar em pé. Nem estavam necessariamente errados quando oravam nos cantos das praças ou nas sinagogas. Jesus não está combatendo o problema da forma, se de joelhos, se em pé, se na sinagoga, se no campo da praça. A questão não é essa. A questão é que Jesus desmascarou as suas verdadeiras motivações. Então, quando ficavam de pé na sinagoga ou nas ruas, de mãos erguidas para o céu, a fim de serem vistos pelos homens, é isso que Jesus está chamando a atenção, né? O que realmente eles desejavam é: olha como aquele homem é um homem de oração, Então, esse tipo de coisa que Jesus está combatendo, né? Então, Jesus está dizendo justamente isso. São pessoas que gostam de serem percebidas, que estão praticando a oração. E o que realmente desejavam, que eram
a recompensa. Eles queriam a recompensa. E qual era a recompensa deles? Jesus já disse. Eles já receberam a recompensa. A recompensa é efêmera, é passageira, é humana, é o sucesso, é o aplauso humano. E essa acusação de hipocrisia muitas vezes recai sobre nós, que gostamos muitas vezes de dizer isso, que gostamos pelo fato de dizer que vamos orar, mas é possível ir à igreja, e muitas vezes até pelos motivos errados, que levaram e que levaram à sinagoga. O fariseu que ia à sinagoga sob motivações erradas, não para adorar a Deus, mas para obter uma reputação de piedade. E é possível nos dar particulares pelo mesmo motivo. Mas o que se destaca é a toda a prática de hipocrisia. Jesus não está combatendo aqui a quantidade de vezes que nós oramos. Jesus está combatendo aqui a forma de que nós oramos, se em pé, se de joelhos. O que Jesus está combatendo é a hipocrisia. É que nós não precisamos mostrar para as pessoas o quanto nós oramos, o quanto nós cultuamos, o quanto nós fazemos. Isso é muito natural, nós devemos fazer nosso coração, devemos empenhar a isso sim, irmãos. Devemos sim desejar esta vida de oração, mas não preciso ficar dizendo para as pessoas o quanto eu estou fazendo. Eu devo sim convidar as pessoas, motivar as pessoas, meus irmãos, vamos orar. E nós devemos fazer isso, como eu falei, nós precisamos exortar uns aos outros essa vida, porque o próprio apóstolo Paulo exortava a igreja a fazer isso. O próprio Paulo dizia, irmãos, orando em todo tempo, irmãos, oremos, irmãos uns aos outros, porque nós somos assim necessitados de sermos exortados a orar. E nós louvamos a Deus por todos os irmãos que são incentivadores de uma vida de oração. Continuemos assim. Mas o que Jesus está dizendo é que deve haver sinceridade nessas coisas, que deve haver realidade no nosso coração. Não praticar essas coisas para demonstrar o quanto praticamos. Não praticar oração para simplesmente dizer, olha como aquela pessoa é espiritual. É isso que Jesus está debatendo. No livro de Martinho Lutero, que tem por nome Como Orar, Martinho Lutero escreveu uma carta ao barbeiro. E o nome dele era Pedro Beskendorf. Este barbeiro cortava o cabelo de Martinho Lutero e ele escreveu um livro e citou o seu nome sobre como se deve orar. E ele compartilhou com humildade a sua experiência de uma vida de oração e disse o seguinte, às vezes sinto que por causa de ações ou pensamentos alheios, fiquei frio ou perdi a vontade de orar. Não é assim que acontece com a gente? De tanto estar ocupado com a vida, com as atividades, a gente vai deixando também de dedicar-nos à oração. E acabamos nos esfriando ou de sentir o... E aí ele continua dizendo, pois a carne e o diabo estão constantemente dificultando e impedindo a oração. E é impressionante que até mesmo Lutero, pai da Reforma Protestante, sofreu com o desânimo de querer orar, de desejar orar. Mas ele lutou com dedicação para não deixar de orar. E é isso que Jesus está nos ensinando. Ao contrário de você pensar assim, então não vou mais me dedicar assim com eficácia. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para a gente se dedicar à oração. O que ele não quer é que a gente pegue essa dedicação toda e fique fazendo propaganda. É isso que Jesus quer. Não é? É por isso que ele diz, entra no teu quarto. Jesus não quer que a gente fique revelando as pessoas, dizendo às pessoas. Não é? Então, isso é muito importante. Jesus quer sim que a gente se dedique e nós podemos dizer que nós estamos louvando a Deus quando, na realidade, estamos muitas vezes preocupados com o louvor dos homens. E nós não precisamos ficar preocupados com o que as pessoas vão falar sobre a nossa espiritualidade, porque nós temos que prestar contas disso a Deus.
O que Jesus quer, então, é nos ensinar como é que nós devemos orar. E aí, no teu quarto. E como eu já falei, né, sobre essa questão, não é você poder entrar no teu quarto literalmente. Devemos fechar a porta não para sermos perturbados e distraídos, mas para fugir os nossos olhos dos homens e ficarmos a sós com Deus. Esse é o melhor aspecto positivo da solidão, é quando estamos a sós com Deus. Então, só assim nós podemos obedecer à ordem do Senhor que diz: orarás a teu Pai que está em secreto. E a Bíblia de Jerusalém descreve da seguinte forma: orarás àquele que está naquele lugar secreto. Orarás àquele que está naquele lugar secreto. Então, Deus está no lugar, né, secreto, é assim que a Bíblia descreve. Nosso Pai está sempre à nossa espera. Nosso Pai querido sempre está nos aguardando. John Stott, no seu livro Contra a Cultura Cristã, ele comenta o seguinte a respeito desse texto. Ele diz: nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espíritos humanos, como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. Então a gente não precisa ficar aguardando ninguém, a não ser que Deus esteja na arquibancada, recebendo as nossas palavras, as nossas orações. Então, perceba que na oração Deus não vê a nossa aparência externa, mas apenas o coração. Não a pessoa que está orando, mas o motivo por que nós fazemos. E a essência da oração cristã é buscar a Deus. E por trás de toda oração verdadeira está a conversa com Deus, que se inicia exatamente como diz o Salmo 27:8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Nós buscamos a Deus para reconhecê-lo tal como Ele é. Deus, o Criador, Deus, o Senhor, Deus, o Juiz, Deus, nosso Pai Celestial, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós desejamos encontrá-lo no lugar secreto, a fim de nos ajoelharmos diante dele em humilde adoração, amor e confiança. Então, Jesus prossegue: teu Pai que vem em secreto te recompensará. O teólogo Tasker, comentando esta frase, destaca que a palavra usada para quarto, no qual nós devemos nos retirar para orar, era empregada para designar uma sala-depósito onde podiam guardar-se os tesouros. E a implicação é a seguinte: é que já existem tesouros à sua espera quando você for orar. Naturalmente, as recompensas secretas da oração são tantas que nós não podemos enumerar. Como diz o hino, quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Ele ilumina, irmãos, com a sua luz, o nosso rosto e nos dá a paz. É na oração que isso acontece. Ele refrigera a nossa alma, satisfaz a nossa fome, sacia a nossa sede. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Nós sabemos que não somos mais órfãos, porque o Pai nos adotou. Nós não somos mais filhos pródigos, porque fomos perdoados. Nós não estamos mais perdidos, porque voltamos para casa. Essa ênfase de Jesus sobre a necessidade do segredo não deve ser levada aos extremos. Se todas as nossas orações fossem segredo, nós teríamos que desistir de orar na igreja. Porque se orar fosse segredo, ninguém poderia ouvir mais a nossa oração. Mas Jesus está nos ensinando que a oração deve ser feita em segredo, quando pede para nos retirar no quarto. Mas ao invés de nós ficarmos preocupados com a técnica do segredo da oração,
Nós precisamos entender que o propósito da ênfase de Jesus sobre o segredo da oração é purificar as nossas motivações. Assim como nós devemos ajudar com amor genuíno as pessoas, nós também devemos orar de forma genuína, de forma amorosa a Deus. Por isso, a segunda lição que nós entendemos para nós encerrarmos acerca deste texto é que a oração deve fazer, em primeiro lugar, a distinção entre a hipocrisia e a realidade, mas, em segundo lugar, a oração deve ser refletida e não mecânica. Nós devemos saber o porquê nós estamos orando. Por isso ele prossegue no verso 7 e 8, falando para nós não usarmos de vãs repetições. A hipocrisia não era o único pecado a ser evitado na oração, mas as vãs repetições, ou seja, a falta de uma oração mecânica é essa situação aqui. É fazer uma oração como se fosse robótica, sem significado, sem reflexão daquilo que está sendo falado. Então, se o primeiro é a tolice dos fariseus, o último é a dos gentios pagãos, de ficar falando sem refletir. Então, primeiro Jesus combate os fariseus contra toda hipocrisia, e depois Jesus combate os gentios. Então, Jesus está combatendo ali, naquela questão da oração, dois grupos de pessoas. Gostavam de mostrar que oravam. E depois ele combate os gentios, que ficavam orando religiosamente, sem refletir o que estavam fazendo. E aí no verso 7 ele mostra isso. O modo de ser entre uns e os outros. E ele mostra a distinção entre esse grupo, esses dois grupos, e o cristão, que deveria ser discreto, deveria ser piedoso, o cristão. Então a oração cristã deve ser sincera e refletida, profunda do que qualquer coisa encontrada neste mundo, irmãos. O texto diz no versículo 7, para nós não usarmos essas vãs repetições, e a maioria dos intérpretes e teólogos atribuem a palavra vãs repetições a tagarelices. É uma pessoa que fala pelos cotovelos, como a gente diz no nosso entendimento. A Bíblia inglesa, ESV, diz o seguinte, em Mateus 6,7, traduz esse verso da seguinte forma: e quando você orar, não amontoes frases vazias, como fazem os gentios, porque eles pensam que serão ouvidos pelas suas muitas palavras. O que importa é que a ênfase foi colocada sobre vãs e não sobre repetições. Jesus não podia estar proibindo toda a repetição, não é essa a questão. Porque ele mesmo repetiu a sua oração lá no Getsemane, quando foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras em Mateus 26:44, quando pediu a Deus para afastar dele aquele cálice. Jesus não está combatendo a repetição, de você orar e depois orar de novo, e depois orar de novo a mesma coisa. A questão é você orar e não saber. É você falar e falar e falar e falar, sem pensar o que você está falando. Antes disso, Jesus nos ensinou que nós devemos perseverar. Quando ele está nos ensinando a repetir, ele está nos ensinando a perseverar, até mesmo com aquela oração da parábola da viúva importuna, que importuna aquele juiz aquilo que ela tanto pede. Então ele está condenando aqueles que falam sem pensar. Não amontoes palavras vazias. Será que também nós não somos culpados muitas vezes de ficar tagarelando? Muitas vezes na oração, na nossa própria oração, de ficarmos apenas falando, sem refletir o que estamos dizendo. Nos aproximamos muitas vezes de Deus com lábios, mas o nosso coração muitas vezes está longe. Usamos palavras vazias na oração improvisada e utilizamos o jargão religioso enquanto a mente vagueia. Nós devemos rasgar o nosso coração e nos aproximar com humildade, devoção e confiança diante do nosso Pai amoroso que está no céu. Por isso, Deus, entremos no novo e vivo caminho.
através daquele que não apenas nos ensinou a orar, como também orou por nós. Porque através de seus méritos somos ouvidos e atendidos de acordo com a sua vontade. Que nós possamos ter prazer em ir ao lugar secreto e nas profundezas busquemos a sua presença, que é o melhor, a melhor de todas as recompensas que nós possamos alcançar, que é ter a certeza da presença de Deus ao nosso lado. Que as nossas orações possam exceder as orações dos fariseus, em sinceridade e humildade diante de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos ser despertados a este estilo de vida de uma sincera, verdadeira oração, que não apenas é sincera, mas que é refletida sob verdade, em mente e coração. Que o Senhor, pois, então nos abençoe em nome de Jesus. Nós estaremos adorando ao Senhor com uma canção e em seguida fazendo a oração do nosso Senhor. Vamos cantar esta canção ao nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, nós queremos fazer a oração do nosso Senhor nesse momento. Oremos ao nosso Deus, a oração do Pai Nosso. Vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer a todos os nossos queridos irmãos que participaram conosco deste culto de oração. Se você foi edificado com esta palavra, passe também esta palavra a todos aqueles seus conhecidos, os seus familiares
sobre a lição da oração, a oração que Deus recompensa. Vamos estar compartilhando, vamos estar colocando nos nossos grupos e que a gente continue edificando as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Nós queremos agradecer a presença, a participação de todos os nossos irmãos. Muito obrigado, meu amado irmão, você da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, você que é de outra cidade, de outro estado do Brasil. Nós agradecemos a todos os que estão participando conosco, você que continua seguindo a página do Facebook da nossa igreja. Você, muito obrigado pela sua participação. Nós queremos, você que está também no YouTube, nós queremos convidá-los para participar conosco, né, ouvindo a palavra de Deus nesse sábado às 18h05, na Rádio Bom Conselho FM 104,9, no programa Mensagem da Cruz. Vamos estar ligadinhos no programa no dia de sábado e também logo mais às 19h30, no sábado ainda, atenção jovem, culto da MP, que será realizado neste sábado às 19h30, terá como pregador o pastor querido da nossa igreja, né? Pastor Stuart, faz parte ali da Igreja Presbiteriana de Heliópolis, em Garanhuns, e vai estar ministrando a palavra de Deus este sábado no culto da UMP, às 19h30. Convide a galera, convide a juventude e participemos juntos desse culto de louvor ao nosso Deus. Domingo também nós voltaremos a nos encontrar, domingo pela manhã, às 9h30 e logo mais à noite, às 18h, se o Senhor assim permitir. Vamos juntos com a graça e a bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, queridos. Para honra. Amém.